Salve, meus amigos, minhas amigas, professor Felipe Fazolino na área mais uma vez para continuar aquela história e continuar o nosso plano, porque plano de história está no ar, e quando ele está no ar a gente conta uma história, e a história que a gente está trazendo é uma sequenciazinha de crise do sistema colonial, Brasil independente, ou seja, Brasil século XIX é o nosso passo principal dessa vez. Por isso que eu trouxe um dos assuntos mais importantes que você pode ter no seu coração sobre a história do Brasil. Estudar a história do Brasil faz com que a gente entenda, perceba, analise criticamente, inclusive, a atualidade. A gente vai vendo como as coisas foram se formando, seja com relação à posse da terra, seja com relação à mão de obra, seja com relação à política e à forma que ela é gerida, ou a economia, ou a cultura, enfim. Estudar a história do Brasil dentro desses detalhes desde sempre faz com que a gente pense e perceba sobre hoje em dia. Aí dá aquela tristeza que fica gente complicado, mas deixa pra lá. Mas hoje eu vou trazer para vocês basicamente a independência do Brasil. Para tu que assistiu às últimas aulas, você já percebeu que a gente, quando começou a falar da crise do sistema colonial, passamos pela família real no Brasil e ali eu afirmei para você que aquela pode ser considerada como a sementinha da independência, como o início do fim do período colonial no Brasil. A independência brasileira foi, guarda no teu coração, cara, guarda no teu coração. A independência do Brasil foi diretamente influenciada pela presença da família real no Brasil. Foi influenciada pelas transformações, pelos acontecimentos que estão acontecendo na Europa e nas Américas. 1822, que foi o tal ano da nossa independência, já era um ano que vários países americanos já tinham se tornado independentes. Só vou te citar dois, Estados Unidos e Haiti. Se tu olhar na América Espanhola, tá assim de país que está começando a se formar ou está começando o processo de independência. Então esse é um período característico. Isso não é um evento isolado. Isso aqui é um evento que está entrelaçado nas teias históricas por aí afora. Então vamos começar. Porque quando eu afirmei que a família real no Brasil foi a sementezinha para a independência, eu estou falando de alguns detalhezinhos que vão interferir diretamente no cotidiano, na economia, na política brasileira, como, por exemplo, a abertura dos portos às nações amigas, que eu não vou entrar em detalhes porque tu lembra, tá careca de saber. Mas, na última aula eu não expliquei essa parte, porque em 1815, que já faziam o quê? 7 anos da família real aqui no Brasil, em 1815, quando Napoleão já derrotado na Europa, com os países, os estados absolutistas se reunindo em Viena para redefinirem as coisas lá na Europa, eles falaram assim, olha só, a gente vai colocar no poder de novo as monarquias absolutistas legítimas. Todo mundo foi sendo colocado. Mas cadê o rei de Portugal? O rei de Portugal não está em Portugal. O Congresso de Viena pressionou, falou assim, olha só, você não está governando porque você está numa colônia. Enquanto aí, Brasil, for uma colônia, não é possível que você mantenha a sua legitimidade. Qual que foi a sacada de Dom João? Bom, se o Brasil é uma colônia e eu não posso fazer as coisas como funcionam, vamos transformar um Brasil num reino. Então, em 1815, o Brasil vira um reino unido a Portugal e ao Algarves. Isso aqui muda bastante o panorama das coisas. Quando em 1820, lá na França não, lá em Portugal, na cidade de Porto especialmente, estoura a Revolução do Porto, que é uma das primeiras revoluções liberais da Europa. Para essa aula um dia, pega e estuda tudo que eu tô falando, tá? Estuda essa aula assim, bem mastigadinho. Essa Revolução do Porto, meus amigos, ela fazia a exigência do retorno da família real. Desde 1808, Dom João, Dona Carlota, que odiava o Brasil, e seus filhinhos ficaram no Brasil, enquanto Portugal ficou na mão da Inglaterra. O governo foi gerido pela Inglaterra.
Portugal, os portugueses, a burguesia portuguesa especialmente, que foi afetada com essas mudanças, exigia o retorno da família real, exigia a criação de uma constituição. Se é uma revolução liberal, ideias iluministas, ideias liberais começam a pipocar lá. Então, por isso que a criação de uma constituição vem à tona. Repara, não é derrubar o rei, é fazer uma constituição e tornar Portugal uma monarquia constitucional. Mas isso aqui, ó, é o que mais vai afetar a situação. Porque Portugal, os revolucionários do Porto, exigem isso tudo, mas exigem também a recolonização imediata do Brasil. Aí tu mexeu com a gente. Porque os brasileiros, a elite brasileira, aquela que mais se beneficiou com a abertura comercial, vai olhar e falar assim: eles não vão levar a sério. Na verdade, vão levar tão a sério que eles vão começar a articular algumas negociações. A pressão da vinda, a volta da família real é grande. A pressão para a permanência da família real é grande. As ideias liberais estão se espalhando pela mente do brasileiro, inclusive o brasileiro pobre da cidade. Estou generalizando, tá? Mas as ideias liberais começam a chegar no ouvido da população mais comum, mesmo que bem generalizadamente falando. Então, a Revolução do Porto começa a impor uma pressão em Dom João VI. E essa presença, essa estadia maravilhosa da família real aqui no Brasil vai ter fim. Mas vai ter fim não antes de confusão. Porque já nesse momento, a criação da Constituição estava sendo uma imposição a Dom João. O povo, o exército português especialmente, pressionou com algumas manifestações e revoltas O exército, especialmente o exército português, estava aqui no Brasil, começaram a fazer revoltas, manifestações, pressionando para que Dom João aceitasse a Constituição que nem estava pronta ainda. Essa pressão foi tão grande que fez com que Dom João fosse obrigado a ir onde estava a galera para tentar apaziguar a situação. E, pô, pra tu ver, cara, a galera estava tão animada, que Dom João, quando estava chegando a sua carruagem, a galera já tiraram os cavalos da carruagem, falaram: vem. Cara, o rei começou a ser carregado pela multidão e ele assim: eita, cara, tira a mão daí, rapaz. Passando, indo em direção, se não me engano, ao teatro que estava ali na Praça Tiradentes, centro do Rio de Janeiro. Pior, quando ele chegou lá, ele reparou: ih, meu bastão de ouro cravejado de diamante sumiu, roubaram o rei. Tem noção que o Rio de Janeiro é mal falado desde um tempo? Roubaram um rei. Roubaram não, furtaram, que ele nem viu de onde saiu. Enfim, isso foi um caos da pressão que Portugal exerce aqui no Brasil e que alguns brasileiros e portugueses exercem em cima de Dom João para que ele aceite a Constituição. Então já há um movimento que tenta barrar esse absolutismo de Portugal com uma Constituição. A pressão vai ser muito grande. Vai ter eleição para os deputados brasileiros que vão representar o Brasil lá em Portugal, vai ter momuvuca, enfim. A situação vai ser cada vez mais de pressão em cima de Dom João VI, até que Dom João VI e Dona Carlota resolvem retornar. Mas quando eles retornam, é por muita pressão, tá? E eles retornam e fala, Dom João, chega e fala assim: Pedrinho, mais ou menos assim, tá? Pedrinho, eu prefiro que você fique aqui, porque eu prefiro, caso o Brasil seja independente, que o Brasil esteja nas suas mãos, que é meu filho e há de me respeitar, do que nas mãos desses forasteiros. Quem são os forasteiros? Os brasileiros. Olha que doideira, né? Nós somos os forasteiros. E essa permanência de Dom Pedro I também não foi uma decisão assim, tipo, você fica, e todo mundo falou: beleza, deixa ele aí. Não, porque a situação em Portugal tá pesada. E quando Dom Pedro, que ainda vai se tornar o primeiro,
fica no Brasil como príncipe regente, representando diretamente seu papai aqui, isso começa o início do fim. A independência vai vir nesse momento. É a partir de 1821 a relação entre Portugal e Brasil, gerido por Dom Pedro, vai começar a ficar abalada. Especialmente porque as coisas vão começar a se transformar aqui de uma maneira muito rápida. Vai ser mais ou menos assim. Príncipe regente Dom Pedro I, Dom Pedro, antes de ser primeiro, ele vai começar já a botar a cartada nas mangas para começar a estabelecer um equilíbrio, um governo dele. O governo de Dom Pedro já vai começar com algumas medidas. Aqui eu trouxe algumas medidas simples, mas essa aqui do corte de gastos tem a ver com aquela situação que o Brasil e o Banco do Brasil ficou quando a família real portuguesa volta. Quebrado. O Banco do Brasil está falido. O Brasil está quebrado, falido. Ah, mentira, professor. É sério, o Brasil quebrado? É, sério. O Brasil está quebrado desde 1821. Caraca, doideira, né? Mas esse fim dos impostos tem a ver com algumas exigências da negociação com algumas elites, algumas pessoas, comerciantes, enfim, não é tão relevante. Mas essa situação do Banco do Brasil, da situação econômica do Brasil, também vai refletir em como que o processo vai se passar. Mais ou menos assim. Conforme o tempo foi passando, as pressões de Portugal, mês a mês, começaram a ser estabelecidas com mais força. Tanto que chegou um momento que vieram ordens de Portugal para trazer mais tropas portuguesas para cá e que todas as províncias estavam proibidas de aceitar, de receber ordens de Dom Pedro I. Isso era para desgastar a relação de Dom Pedro I e deslegitimar Dom Pedro I. Ele, Pedrinho, deveria estar em Portugal. A Revolução do Porto tá pistola, porque a família real não volta toda. Dom João mantém Dom Pedro no Brasil para manter a sua influência aqui. Mas essa pressão do perigo da recolonização vai fazer com que Dom Pedro, a elite paulista, a mineira, a carioca, especialmente a elite do Sudeste, comecem a articular uma nova forma, uma possibilidade. Essa possibilidade é mais ou menos assim. Bom, Dom Pedro, por que ao invés de você querer ir embora, tu não fica aqui? A gente te faz rei, tu vai ser rei. Tu mantém a tua linhagem aí, não tem problema. Tu vai ser rei. E a gente vai fazer uma independência, ó, vamos botar Portugal para fora, vai ficar tudo suave, tudo tranquilo. Vai dar certo? O dia do fico, ele foi um dia de muita pressão para Dom Pedro. Dom Pedro quase voltou. Várias ordens foram estabelecidas contra o Brasil e contra ele. Mas um lobby da elite que eu citei do Sudeste começa a encantar Dom Pedro. Até que no dia 9 de janeiro de 1822, olha só, 8 meses antes da nossa independência, Dom Pedro fala que fica. Ele não aceita voltar para Portugal, ele não aceita receber as ordens e fala para o povo que eu fico. Ele ficou, mas as tropas portuguesas ficaram pistola e estouraram várias outras revoltas, especialmente no Rio de Janeiro, por causa dessas tropas que estão boladas com o pró-fico e outros que são contra-fico. Os portugueses e os brasileiros tiveram uma relação extremamente atabalhoada. A xenofobia ficou forte demais do brasileiro contra o português. Essa treta toda aqui está sendo levada em conta em Portugal. E Portugal está dando atenção, mandando cartas, documentos, exigindo mais uma vez, depois dele falar que fica, exigindo mais uma vez o seu retorno. Dom Pedro I não volta. Mas essa história da independência, do ato da independência, do dia 7 da independência, do dia 7 de setembro, é só no próximo vídeo. Isso aqui, ó, era para trazer um panoramazão geral, as principais ideias do contexto que liga a família real no Brasil com o processo de independência. A próxima aula vai ser VaptVut, papum,
Beijo no teu coração. Se tu gostou dessa aula que eu tô suando para dar, você dá aquele likezinho e curte. Não, curtir e dar like é a mesma coisa, né, o sequela? Você dá aquele likezinho e se inscreve no canal. Compartilha, manda comentário, segue no Instagram. Tchau.